Publish News entrevista o editor Fernando Nuno. O editor, tá certo? Tá certo, tá certo. Dublê de música e editor que acabou ficando do lado da editora por um acidente do destino, ou seja, que fui levado para isso. Né? Você acredita em destino mesmo? Ou no sentido de pré-destino, de predestinado? Não tenho a mínima ideia e não me preocupo com isso. Eu vou vivendo o que vem, né? E como é. Se era destino ou se não era, o que importa é que aconteceu, não é? O que está acontecendo, ou o que acontecerá, isto ou aquilo. Quando, na década de 70, você achava que ia ser músico? Né? Sim, na década de 60 mais, na minha pré-adolescência, adolescência, porque eu sempre tive muita facilidade para compor, para arranjar, né, os sons dos instrumentos. Eu componho e já sei quais os instrumentos que têm que ser usados e tal. E eu tinha banda, né, especializada em Rolling Stones, Beatles e Creedence Clearwater Revival, principalmente, né? E a gente dava muito show, tocava em muito baile nos quatro cantos de São Paulo, a banda Free Generation. Eu achava que talvez fosse ser músico, mas calhou entrar na editora Abril, né, depois de 5 baterias de testes que duraram um mês aí. No dia 22 de abril de 1970, calhou também eu me preparar para o vestibular de engenharia e acabar entrando na ECA em jornalismo, na última hora ter mudado de ideia devido à interferência dos amigos. Eu sou muito influenciado. Como primeira escolha mesmo, você mudou? Ou o jornalismo entrou como Eu outra? estava me preparando, eu fazia na época o ensino médio era dividido em científico, né, para quem ia para medicina ou para engenharia, e em clássico, para quem ia para a parte de humanas, né? E eu fazia o científico, né? Eu era um ótimo aluno de física, representava minha escola nas competições de matemática. E aí, mas na última hora, os meus amigos dizendo, oh, mas você escreve tão bem, né? Eu escrevia as cartas de amor dos amigos para as namoradas deles, né? E fazia poesia e tal. E até disseram, pô, você argumenta, por que você não vai ser advogado? Eu falava, não, advogado não, porque é que nem publicitário, eu vou ter que defender uma coisa em que eu não acredito às vezes. Não me lembrei que eu podia ter sido juiz, talvez, né? Mas aí me disseram, eu vi que estava surgindo a faculdade de jornalismo na USP e tal, e aí me inscrevi para essa, entrei nessa. E aí, ao mesmo tempo, eu entrei na Abril também, né? É um anúncio de jornal da editora Abril, ainda se fazia assim, né? E gostei tanto que fiquei dividido, né? E tanto assim que no fim do segundo ano, na ECA, o amigo mais próximo de mim, nesse período na faculdade, era o Laerte, que ainda não era a Laerte, né? Ele até era apaixonado pela Lúcia, que não queria saber dele. Então, o Laerte nasceu 2 dias antes de mim, né? Nasceu no 10 de junho, eu sou do 12 de junho, nascemos no mesmo ano, né? E aí o Laerte que me falou, olha, tá abrindo curso de música aqui na ECA, vamos fazer? Mas aí eu já estava dentro da editora Abril, né? Estava me encaminhando. Laerte tocava também? Tocava, mas não comigo, né? Tá. Eu tocava piano. E aí eu cabulava as aulas de jornalismo para ir assistir as de música com ele, que eu achava mais interessante, né? Ali no 5º semestre. Aliás, a decisão mesmo foi tomada da seguinte forma. Um colega de turma, né, que cabulava a aula comigo, a gente é especialista em cabular aula na faculdade de jornalismo, não sei porquê. E era uma faculdade excelente, com professores maravilhosos, você quer saber. Era o Luiz Nassif, né? O Nassif era meu parceiro de pebolim e ping-pong no diretório acadêmico e de música. Eu era o cantor da banda do Nassif,
né? Apresentei músicas dele em festivais da Record, quando já não era mais o Festival da Record, né? Era no interior do estado, em Piracicaba, Campinas, né? Mas eu ia lá defender as músicas dele. Um dia, o Nassif, trabalhando também na Abril, né, como redator da Veja, o editor de cultura, que era o Tariq de Souza, arrumou um teste. Hoje o teste se chama audição, né? Então arrumou uma audição do Luiz em casa do Rogério Duprat, que era o grande produtor da época, isso em 1971 ou 2. E lá fomos, né? O Luiz, eu, a Silvana, minha companheira, a namorada do Nassif na época, chegamos à casa do Rogério, e ali estava um trio também mostrando suas músicas, que era um deles, meu colega de ECA, ai meu Deus, o irmão do Paulo, o Luiz, o sobrenome deles, como é? Tati, o Luiz Tati, claro, né? O Luiz Tati, o Paulo e a namorada do Luiz, essa é um gênero Mutantes, Olguinha é o nome dela, eles cantavam tipo Mutantes, o Rogério gostou muito também, e em seguida o Tariq nos apresentou, o Nassif pegou o violão, cantei as músicas dele e tal, e aí o Rogério Duprat gostou também, e aí propôs se eu não queria ficar com um teste meu também como cantor, né? E aí eu fiquei meio assim dividido, eu falei, não, eu quero ser jornalista, editor, e foi ali que eu fui para esse lado. Embora tenha continuado, tive outra banda na ECA, Marcianos de Papel, onde estava o Cadão Volpato, o Inácio Zatz, né? E também cantei num madrigal das Arcadas, foi parando. Então hoje a minha atividade musical se restringe a compor músicas para os livros da Silvana Salerno, né? Que escreve para crianças, minha companheira de vida, né, de mais de 4 décadas, embora não chegue a 5, mas e aí vou às escolas com ela, canto as músicas, a gente faz uma farra, né, e de vez em quando tocar um pouco de Beatles e falar de Beatles. Acho que qualquer conversa com você, por mais que o assunto se repita, é inescapável falar do Círculo do Livro. Porque talvez tenha sido uma das... Talvez não. É com certeza uma das experiências mais marcantes da história do mercado editorial brasileiro. Marcantes na vida de muita gente, né? Marcante na vida de muita gente e para o mercado também. Você tem essa noção dessa importância? E como é para você ser responsável em grandíssima parte? Eu tenho realmente tenho uma grande responsabilidade, né? Hoje, se quando alguém escolhe algum livro para um clube de livro, ou alguma coisa chamada de curador, faz curadoria, então, poxa, fui curador de mais de 2.000 livros, né? Fui um cara que houve várias pessoas importantes no Círculo do Livro, né? Mas a minha função era justamente essa, definir que livros o Círculo ia publicar. Eu era o editor da casa desde o início, praticamente, até quase o fim do Círculo. Então eu atravessei todas as gestões que o Círculo teve, né? E tive a sorte de trabalhar com gestores de empresa de primeira ordem, né? Eu também era muito moleque, né? Eu era assim, o mais jovem editor do Brasil, escolhendo os livros e coordenando a edição desses livros na maior editora brasileira da época, que chegou a ter 1 milhão de associados, né? E eu não tinha noção da importância disso na época, e foi muito bom. Se eu tivesse, o trabalho não teria sido tão bom. Então, olhando retrospectivamente, é legal. Então, muitas vezes eu sonho, enquanto durmo, que eu estou no Círculo do Livro,
ele não é o mesmo, já é outro, outras pessoas e tal. E eu acordo do sonho e me sinto muito bem, é muito bom ter vivido. Eu vivi um sonho ali, realmente, né? O Círculo do Livro foi fundado por um espanhol chamado José María Esteve, que é um homem de confiança da Bertelsmann, né? Que na época era o segundo maior grupo de comunicações do mundo. Hoje é o maior grupo editorial e tem uma participação importantíssima na Companhia das Letras, continua no Brasil, né? A Bertelsmann procurou um partner para se associar no Brasil e fazer um clube de livro. Pensaram primeiro na Record, isso só foi revelado há pouco tempo para mim, e aí eu contei para o pessoal aqui, né? Foi revelado na Espanha. Esse José María Esteve, ele veio fundando o Círculo da Espanha, depois o de Portugal, depois o do Brasil, né? E aqui em São Paulo se associaram com a Abril. A Bertelsmann trouxe o know-how, como se faz um clube, e a Abril entrou com o pessoal. Claro, houve a participação societária em termos financeiros, o capital, ambas quase em partes iguais, né? Mas então eu fui uma das pessoas da Abril destacadas aí para o Círculo. Quem dirigia o Círculo era o Raymond Cohen, maravilhoso administrador, hoje está nos Estados Unidos lá administrando a empresa dele. E quem me levou para o Círculo, João Noro, um cara sensacional, que já era meu chefe na editora Abril, né? E que foi o primeiro diretor editorial do Círculo, foi um cara ótimo. Depois Cohen foi cuidar da editora Abril em Portugal, entrou o René Santos para dirigir o Círculo, que é um executivo competentíssimo, o mais ético que eu conheci. Eu tive essa sorte de trabalhar com gente muito boa. Flávio Barros Pinto, que me ensinou tudo sobre marketing. Isnider Piso, que é um cara que... uma flor de pessoa, redige muito bem, né? Então esses primeiros anos de Círculo, antes que eu tivesse autonomia total, né? Eu trabalhei com essas pessoas que já me deram a carta branca. Esse trabalho não repercutiria, não teria acontecido se não fosse a incrível equipe comercial do Círculo do Livro, né? Um pessoal muito competente, eram mais de 2.000 vendedores, com uma direção muito e gerentes muito competentes e afinados com o trabalho deles, gente muito motivada. Quando eu vejo nos blogs da internet aí, ou nos sites, as pessoas falando com saudade do Círculo do Livro, falam muito da relação com o vendedor, que eram pessoas incríveis. E também a equipe administrativa, financeira. O Heitor Paixão era um cara, que depois foi virar diretor de marketing na Globo. Puta, se não fosse ele quebrando todos os galhos na burocracia que a gente tinha para editar livro, o Círculo do Livro também não teria acontecido da forma que aconteceu. O livro precisa chegar, né? Precisa chegar. Toda essa gente. Me faltou citar o Charles Krell, que foi o último chefe meu lá, o último presidente da companhia, ou superintendente, não lembro o nome, né? Que fez tudo para que eu ficasse lá. Eu até tive que manter a minha demissão em segredo por mais de um ano. O meu pedido de demissão, ficamos um ano mantendo em segredo, porque ele ficava tentando me segurar, né? Queria que eu fosse diretor editorial também das outras editoras do grupo, a Bestseller, que depois o próprio Sérgio Machado também me convidou a dirigir quando comprou, né? A Nova Cultural, a Universo. E não, eu naquele momento, porque eu tinha perdido um pouco a motivação, na medida em que havia crise, aí sim o Círculo estava reduzindo a sua capacidade de edição, né? Passava mais a imprimir material que vinha pronto de outras editoras. Isso é um processo que vinha num crescendo, né? Então aí eu pedi para sair, porque eu queria, né? A minha alma é de editor mesmo, né? Eu fazia umas loucuras assim, tipo Leonardo Boff. A igreja calou, Leonardo impôs voto de silêncio por um ano a Leonardo Boff, que eu fiz.
No mesmo dia eu entrei em contato com a Vozes Falou, que era o Leonardo Boff, no Círculo do Livro, vou dar a voz para ele. Não precisava consultar ninguém para fazer isso, né? Então, lancei, foi um grande sucesso. Aí eu leio no jornal, o escritor José Donoso foi preso no Chile. Eu nunca tinha lido José Donoso, eu falei, não, preciso dar uma voz para esse escritor. Fui ver quem era, como era, lancei no Círculo do Livro. E assim por diante, né? O Círculo teve um papel muito importante assim, para ampliar o mercado do livro no Brasil. Jorge Sá, outro cara maravilhoso, né? Disse, eu quero lançar a História da Arte da Universidade de Cambridge, mas, porra, não dá para fazer sozinho. Não, vamos fazer uma coedição. E saiu, ele entregou a tradução, eu fiz a edição no Círculo, e a gente fez, imprimiu na gráfica. O Círculo tinha uma gráfica própria que permitia uma gráfica no modelo do Círculo espanhol e do português, implantada pela Bertelsmann. O único funcionário alemão do Círculo era o diretor da gráfica, né? Uma gráfica adequada aos formatos de livro do Círculo, né? Que permitia uma equação econômica sustentável. O processo editorial até da tradução, a produção, mas a revisão, isso tudo era no Círculo, e aí saía para a livraria e saía no Círculo. E era uma conta que fechava? Uma conta que fechava, né? Além de tudo, o Círculo tinha dois motivos principais, ao meu ver. O fato de termos a gráfica própria, com máquinas já adequadas aos formatos padrão da gente. A gente tinha estudos que tinham vindo da Alemanha, que eles nos mandavam de legibilidade de letra, melhor disposição dos elementos na capa para chamar a atenção. E também não tínhamos problema um problema que aflige muitos editores, que é a ponta de estoque, né? Que no caso do Círculo, como a gente tinha uma quantidade de sócios mais ou menos fixa, já podia planejar as tiragens de forma a minimizar os encares no final, né? No início do Círculo eu fiz controle de estoque, fazia de tudo lá. E aprendia muito com os editores, eu era uma espécie de mascote, eu me sentia muito querido, muito afagado pelo Enio Silveira, pelo Alfredo Machado, né? Pelo Jorge Zahar, pelo Fernando Gasparian, né? Eles me acarinhavam muito, né? Então, e me transmitiam muito conhecimento, né? E aí, eu, por exemplo, eu escrevi para o Caio Graco, me disseram, o Caio Graco é de esquerda, ele nunca vai ceder nada para o Círculo. Eu escrevi uma cartinha para ele dizendo, né, explicando que era o Círculo, que eu era admirador da linha editorial dele, né, que a gente era aberto e tudo. Ele me respondeu na hora, vamos almoçar, não sei o quê, né? Foi meu grande amigo até o fim, né? Uma coisa que se diz sobre o Círculo do Livro é que o Círculo aproveitava o sucesso da outra editora e em cima e tal. Isso é verdade, em parte, né? Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, o Círculo, quando começou, lançou muitos clássicos da literatura, percentualmente, né? Eu me orgulho de ter feito a primeira tradução de alguns clássicos até para o Círculo do Livro, porque andavam em falta no mercado. Não sei porquê, na época da ditadura, assim, os clássicos começaram a cair, não se encontravam mais em livrarias, e até numa reunião com professores da USP, alguns disseram, não se encontram mais os clássicos. A gente tinha essa preocupação de, embora fosse uma editora de massa, né, a gente sempre procurava nivelar pelo alto. Para quê? Para ter grandes somadores de opinião, né, dentro de nós, né? Grandes influenciadores. Hoje seriam os youtubers, né? Que seria um outro nível, né? Então eu procurava resgatar momentos da literatura brasileira que estavam esquecidos, sei lá, Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada. Então procurei Maria Helena Cardoso, irmã dele, olha, quero publicar no Círculo. Buscava livros que estavam fora da livraria, né, para fazer nova edição no Círculo.
eu citei Lúcio Cardoso porque me abriu uma outra grande amizade. Ela me disse, olha, não sei se vai dar, porque eu já estou negociando com o Pedro Paulo Sena Madureira, na La Fronteira. Liguei para o Pedro Paulo, Pedro, vamos coeditar? Vamos. Eu fiz a edição inteiramente no Círculo, imprimi uma parte da tiragem para a Nova Fronteira, e foi no formato do Círculo, que era diferente do de livraria normal, né? Foi essa edição para a livraria. Lembrei um caso aqui muito legal, Marcos Rey. Marcos Rey estava muito em evidência como autor de juvenil. Ninguém mais lembrava que ele era um autor de adultos, né? Eu falei, puxa, vou resgatar isso. Lancei Memórias de um Gigolô. Fez um mega sucesso no Círculo, né? Aí depois fiz o Enterro da Cafetina. Memórias de um Gigolô virou minissérie da Globo. Depois, Marcos Rey foi também ali convidado a ser cronista da Vejinha. Quer dizer, ele ressurgiu como autor adulto. E um dia ele me vem e diz, Fernando, você não quer publicar o livro do meu irmão também? Que ninguém mais lê, não está mais no mercado. Eu falei, quem é seu irmão? Que livro é? É Presença de Anitta. Mário Donato. Claro, né? E aí lancei, e também virou minissérie da Globo. A propósito, né? Marcos Rey e Mário Donato. Marcos Rey, o nome dele é Edmundo Donato, né? E o segundo ponto em que eu ia tocar me faz lembrar uma edição em que eu trabalhei recentemente para a Companhia das Letras, que foi Invenção de Orfeu, do Jorge de Lima. E aí eram decassílabos, e de repente era um verso de 9 sílabas no meio de um monte de decassílabos, porque alguém havia adulterado aquilo, né? E havia vários versos assim adulterados que mudavam a métrica e o ritmo da poesia, que eu percebi como poeta, né? E aí fui pesquisar a edição Princeps, né? Fui pesquisar lá no início. Então a gente teve a oportunidade de agora, na companhia, fazer uma edição correta, né? E revisores que não entendiam o que o próprio curador da edição escreveu, porque ele usava uma linguagem mais castiça, e tinham alterado frases dele de forma a perder o sentido que tinham, e que eu pude restaurar, né, ao refletir sobre essas frases. Mas por que cito isso? É esse trabalho que a gente fazia no Círculo do Livro, né? A gente não copiava a edição da editora, não, nós fazíamos a nossa edição, exatamente como a companhia e outras editoras hoje fazem quando reeditam algo que vem de outra editora. A gente tinha uma equipe de preparação e redação muito competente, depois foi servir de base a outras editoras, a um ponto que a Veja muito me envergonhou uma vez ao dizer que os livros do Círculo não tinham nenhum erro. Ora, eu era o editor lá, eu sei que, como bem diz Antônio Weiss, não existe livro sem erro, né? A gente está sempre corrigindo. Mas os livros do Círculo estavam num patamar realmente acima do mercado, nesse sentido de revisão, né? E isso é muito importante, esse respeito pelo autor e pelo leitor, né? Aquela decisão tomada naquele dia com do Prá, você músico ou você jornalista, caramba, e você toma essa decisão num tempo difícil, um tempo de ditadura braba. Não te dava medo? Nenhum. Nenhum. Eu era meio alienado mesmo, né? Minhas ideias sempre foram progressistas, digamos. Hoje falam esquerda, eu acho um termo meio inapropriado, porque eu conheço muita gente de esquerda que eu acho que é mais de direita que muita gente de direita e vice-versa, né? As ideias que eu tenho, se eu for ver, estão no ideário de esquerda, mas nas ideias, né? Na prática a gente vê que o que se faz, há pessoas realmente muito sinceras e autênticas no que fazem, mas muitas pessoas ficam só nas palavras, né? Então eu confio num mundo melhor, né? Afinal, a gente veio lá das cavernas, hoje a gente não tem mais aquela dor de dente que os nossos ancestrais tinham, a humanidade progrediu em muitos aspectos e vai continuar a progredir. Mas isso é uma
é uma outra conversa, né? Voltando ao que você me perguntou. Tanto, eu não fiquei no jornalismo, né? Estava ali, acabei me tornando preparador de texto da Veja. E aí, quando surgiu a primeira coleção de livros da Abril, que era Imortais da Literatura Universal, aquela de capa vermelha, imitando couro e ouro, né, que vendeu 300 mil exemplares de Dostoiévski no número 1, né, e ainda teve que reimprimir, uma coleção maravilhosa. E aí descobriram que eu li os clássicos desde criancinha, né? Eu conhecia os clássicos, né? Que é uma especialidade minha, né? Era a sua casa? Quem era leitor na sua casa para conhecer assim? Meu pai, mas eu comecei, os clássicos realmente, em casa eu li mais livros eu entrei no primeiro ano primário sabendo tudo sobre Roma e Grécia Antiga, porque eu ficava lendo os livros de história do meu pai antes de entrar, já que eu estava lendo, antes de entrar na escola. Mas no fim do segundo ano primário, a professora me deu a adaptação de Robinson Crusoe feita por Monteiro Lobato. Eu amei, de repente eu descobri que aquilo era um clássico, e eu comecei a colecionar as adaptações de clássicos. Aí quando cresci, comecei a ler os clássicos na íntegra, passava tardes na biblioteca municipal lendo Shakespeare e as biografias de Shakespeare, não sei porquê, não sei o que me levou a Shakespeare. Mas aí então na Abril descobriram que eu conhecia razoavelmente clássicos e eu fui indicado a ser um dos editores de texto, né? Enquanto ficava na Abril no meu trabalho ali, depois aí eu passei a secretário de redação da Quatro Rodas até, então como freelancer fazendo esse trabalho, né? E o primeiro trabalho que eu fiz foi engraçado, porque foi o volume 20 da coleção Ana Karenina. E quem fazia a edição do texto era a minha mentora, Maria de Fátima Mendonça Couto, uma pessoa sensacional, que sabe tudo de literatura, e tinha estudado russo, e ela tira férias e vai para a Rússia. E justo o livro que ela ia fazer, a Ana Karenina não ia mais fazer, então ela pediu que eu fizesse, me deu o telefone do professor Boris Schneiderman, então eu fiz esse trabalho sob a tutoria, digamos, do professor Boris. Eu ia à casa dele, ele tinha aquela estante maravilhosa, subia naquela escadinha, pegava o volume russo lá em cima, né? E aí ele ia me esclarecendo todas as dúvidas que eu tinha no texto em português, ia me dando todas as grafias transliteradas segundo o critério da USP. E a Fátima foi ser chefe de revisão. Aí o dia que o João Noro, olha o que acontece, o João Noro me convidou, então disse um dia, você vai ser o editor do círculo. Eu disse, de jeito nenhum, quem tem que ser editor é a Fátima. Ela sabe mais que eu, ela que me ensinou o trabalho, tudo, ela tem há mais tempo. E o João, com aquele jeito dele, então fala com ela. Né? Ele é um japonês invocado, né? Cara, muito legal. Aí eu fui falar com a Fátima, Fátima, você que tem que ser editora do Círculo do Livro. Ah, não, de jeito nenhum, você é que tem talento para isso. Não, você. Então, um barato essa de você ficar discutindo com o outro, quem que vai ser, pegar o cargo melhor, que vai ganhar mais. Ela me orientou quanto eu devia pedir para me tornar o editor. Eu falei, tá bom, você não quer, tá bom, então fui ser o editor. Isso me influenciou muito, porque ao longo da carreira também eu tive a oportunidade de dar força e mão para muita gente que está aí no mercado galgar posições, né? Deixa eu fazer um pouquinho agora. Que nós vamos dar uma pausinha aqui para ouvir o pessoal da redação e continuamos falando um pouco menos de edição e mais das impressões e vivências do Nuno, porque a gente vai falar de Beatles. Opa. Tudo bem? Ou a partir dos Beatles. Os livros que foram lidos durante o desafio do Publish News. Aqui tem todos os livros físicos que eu li durante o desafio. Aí eu trouxe o Kindle, porque eu li alguns no Kindle. 3. E o celular, mas eu escutei só um audiolivro. Aí tá na Audible. Vamos lá.
Uns que ele foi Nine. Esse livro tá em inglês, eu não sei se ele tem em português ou se os direitos dele foram comprados pro Brasil. Eu ganhei esse livro da Bia Alves. E ele é tipo um YA. Ele é uma leitura bem fácil, eu fiquei muito curiosa pra saber o que estava nesse livro, então eu li ele bem rápido, porque eu não queria parar. É um mundo muito esquisito e eu tinha muitas questões quando eu comecei a ler esse livro. Que eu repassei pra várias amigas minhas, inclusive, porque eu ficava tipo, tá acontecendo isso no livro, mas isso não faz o menor sentido, tipo, como? Dá uma dica aí pra, inclusive, editoras que tenham interesse em publicar em Young Adults, caso esse livro não tenha sido comprado, ele é, tipo, razoavelmente interessante. Razão e Sensibilidade, Jane Austen. E eu sou apaixonada por Jane Austen, né? Eu tô comprando todos eles dessa coleção da Martin Claret. Porque, tipo, as edições são muito bonitas e eu não tenho mais visto tantos problemas de tradução. Eu ganhei esse daqui, na verdade, da minha mãe, foi um presente de Natal. E eu preciso dizer que Razão e Sensibilidade é um livro muito melhor que Orgulho e Preconceito. Então, tipo, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, mas Razão e Sensibilidade bateu ele. Foi, tipo, as personagens são mais legais, na minha opinião. Eu sei que é uma opinião controversa. Todo mundo gosta muito de Orgulho e Preconceito. Foram 2 dias que eu passei em casa, eu não saí, praticamente, lendo esse livro. Esse foi o primeiro livro que eu li no desafio, na verdade. Anexos da Rainbow Rowell. Eu ganhei ele de uma menina que faz por dentro comigo, ela tava doando vários livros, eu já tinha lido Rainbow Rowell e eu fiquei tipo, bom, você pode me dar todos da Rainbow Rowell que você tem. Esse livro é bem divertidinho, ele se passa na virada do milênio. Então ele tem questões que você lendo hoje em dia parecem muito trouxas. Tipo, as pessoas se preocupando com e-mail e você precisar contratar uma equipe de, tipo, cibersegurança, porque na virada do milênio tudo ia bugar. Quantos anos você tinha em 1999? Eu tinha, depende de qual época de 1999, na virada do milênio. No dia 31 de dezembro de 1999. Eu tinha 5 anos de idade. Então você não sabe, tá? O tamanho do medo que deu aquilo. De fato, eu não sei. Porém, tipo, parece uma coisa meio estúpida. Mas tirando isso, ele é um livro bem divertido. Rainbow Rowell é Young Adults também. É bem levinho. Esse aqui é Vox. Ele tem uma luva que eu não trouxe porque eu tiro a luva de todos os meus livros que tem luva. Ele é meio tipo conto da Aya. É engraçado até porque, tipo, você olhando a capa vermelha e tudo mais, até remete um pouco, né, ao conto da Aya. Mas ele é uma distopia em que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. E elas não podem mais trabalhar, e elas não têm mais acesso ao seu próprio dinheiro, e esse tipo de coisa. Então ele traz umas questões, tipo, muito legais, porque a personagem principal ela é uma mulher, mas ela acaba conseguindo meio que se livrar dessa regra, porque ela é uma cientista famosa, especializada em línguas, né? Ela acaba precisando ajudar o irmão do presidente a criar um remédio por conta de um trauma que ele sofreu. E por conta disso eles tiram essa restrição das 100 palavras dela e mostra ela nos bastidores tentando modificar isso, né? Modificar o estado que o país chegou. Ele é bem assustador porque ele mostra como as coisas foram acontecendo assim. E eu sinto que nos atuais momentos políticos não é algo impossível de se acontecer. Muito pelo contrário, né? É bem possível. Eles mostram certinho como acontece no livro. Mas ele é bem legal e ele tem um final. Porque o conto da Aya não tem um final. Ele termina de uma maneira muito ambígua. Vox não. Vox termina. É um livro muito bom. Recomendo para todos. Para quem gosta desse tipo de leitura, tipo, eu achei ele muito... ele é muito bom e a leitura fácil. Mas ele também está em inglês. E agora a gente vai pausar e continuar no próximo programa falando sobre os livros que foram lidos desse desafio. O Publish News TV hoje está no Rio de Janeiro. Eu vim acompanhar a Convenção Nacional da Associação Nacional de Livrarias. Estou aqui com Bernardo Gurbanov, o presidente da ANL.
e a gente vai bater um papinho aqui enquanto a gente caminha pela praia. Olá. Burba, como é que foi ontem? Ótimo, excelente dia, palestras de altíssimo nível do professor Roger Chartier, a palestra inaugural, e depois também o Sérgio Mena Barreto, que deu um baile na gente, falando sobre inovação e criatividade e soluções no mercado das farmácias, no mercado da saúde. O Sérgio ele é presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias e eu entrevistei ele para o podcast, tá uma entrevista super bacana, ouçam lá depois. As pessoas estão procurando soluções, né? Você está vendo uma esperança, uma luz no fim desse túnel aí? Sim. O mercado já está se reorganizando, se reciclando. A dinâmica da economia, os ciclos da economia estarão sempre presentes. Então essa sensação de fim de mundo que tivemos em outubro, quando as duas principais redes entram em recuperação judicial e arrastam toda a cadeia, digamos, e quebra digamos assim, o ciclo de pagamento, essa sensação já está ficando para trás. Não sem danos, obviamente, mas nós estamos vendo que parou de fechar livrarias e começam a aparecer novos empreendimentos. As novas gerações que chegam ao mercado estão trazendo um ar fresco para ele, e pessoas que não são do mercado visualizam diante da crise a oportunidade. Então estão investindo, estão trazendo novos pensamentos, novas visões, estão renovando o mercado. Então isso já se percebe. Sem nenhuma euforia, não estamos falando de um futuro maravilhoso, mas estamos falando de uma reciclagem e de uma recuperação que já está em curso. E você falou do Roger Chartier, né? Que ele veio com um discurso. Vocês o convidou para, a ANL convidou ele para poder falar sobre a. Me lembra qual era o tema dele mesmo? Basicamente é a livraria em tempos digitais. E ele trouxe uma visão que é uma visão que eu achava que já estava superada, né? Uma coisa versus a outra, essa dicotomia digital versus impresso. Cabe esse tipo de discussão ainda, Bernardo? Eu acho que cabe sim. Ele traz uma visão mais acadêmica e justamente não foi por acaso que nós convidamos o professor Chartier, porque a proposta da convenção é de aprendizagem para o setor, é para sermos melhores profissionais, continuar nossa capacitação e ser pessoas melhores. Então, na medida em que alguém da academia vem e descreve fenômenos sociais e econômicos em curso, isso nos dá uma luz para o entendimento e até para poder explicar para nossos clientes o porquê, digamos, da sobrevivência, digamos assim, da livraria física, do livro impresso e demais. Essa ideia do encontro, a ideia das propostas culturais, das atividades que agregam, e agregam no sentido de que o homem é um ser gregário. Então, essa possibilidade de encontro dentro das livrarias ou a partir de atividades propostas está vigente, continuará vigente. Certo? É uma experiência diferente que a experiência totalmente digital. Então, assim como com as tecnologias, essas experiências convivem. Né? Nós somos, hoje em dia, o ser humano é um híbrido de experiências, uma somatória de experiências. Não haverá somente o mundo digital ou somente o mundo hoje do papel no suporte impresso, que por sinal é uma das invenções da humanidade que mais duram, né? Já tem mais de 500 anos. Né? E Gurbanov, você consegue fazer uma leitura dessa crise, voltando a falar desse assunto? Você deve estar de saco cheio dele, mas enfim, a gente ainda não tinha falado sobre isso com você. Você consegue fazer uma leitura de por que a gente chegou nesse estado de coisas e como é que a gente vai fazer para sair dele? Olha, eu tenho sim minha leitura. Esta crise não começou em outubro
de 2018. Isto é uma crise de modelo de negócio que vem já no início do século XXI. Nós não podemos esquecer que a expansão das livrarias e das grandes redes e dos grandes espaços em shopping, por exemplo, foi um modelo vitorioso nos anos 80 e 90, mas que também provocou efeitos perversos, porque muitas pequenas livrarias naquela época também sofreram, também fecharam, enquanto que avançava esse modelo que permitia que, a partir de inserir no espaço livraria uma série de possibilidades que aumentam o tempo de permanência do cliente na loja e, consequentemente, aumentam o ticket médio de compra, se transformou isso numa atração muito, muito poderosa. Só que os tempos mudam, a economia muda, a pressão de custos se tornou quase que insuportável, a diminuição das margens de lucro a partir de uma concorrência enlouquecida, que chegou a ser e chega a ser muitas vezes predatória, mandou a conta, né? Alguém tinha que pagar essa conta. Então, em um momento foram as pequenas livrarias, pequenas editoras, depois agora foi a vez das grandes redes que precisam, de certa forma, dessa volta às origens, né? Dessa reciclagem, desse ajuste para essa nova realidade. Acontece que a pequena livraria consegue fazer isso mais rápido. Ela tem uma economia de subsistência, aí que está o ponto, ela não tem escala, né? Então, normalmente são economias familiares de subsistência. As grandes redes têm volumes enormes de venda, de faturamento, mas também tem volumes enormes de custo, né? Seja em aluguéis, seja em positivo, seja em recursos urbanos. E tudo isso precisou um ajuste muito, muito rápido, em função de que a economia se acelerou, né? Esta economia globalizada que estamos vivendo hoje, e não começou hoje, porque já com Marco Polo e com a invenção da bússola, o mundo começou a se globalizar, só que mudou o tempo de transmissão da informação. Ele se acelerou muitíssimo. Então hoje você tem que dar respostas quase imediatas e nem sempre é possível, né? Então eu acredito que estamos sim num processo de ajuste. Não sou, nem prevejo, como eu disse antes, um estado de euforia para o mercado. Nós estamos em níveis de 2006 de faturamento. Então isso é uma realidade, estamos recuperando aos poucos e o mercado vai se ajustar. Isso, mais as mudanças dos hábitos de consumo, as mudanças das plataformas que fazem que fragmentaram a leitura, tudo isso tem que ser considerado e ser propostas alternativas, atrativas para o leitor. Um abraço para todos. Vamos só dar uma virada na câmera para ver a vista que a gente estava tendo aqui. Olha lá, ó. Olha que maravilha. Rio de Janeiro. Obrigado, Bernardo. Carlinhos Oliveira, Zé Carlos Oliveira, creio que em 79, por aí, ele lançou um livro maravilhoso sobre terror e êxtase. Chegou em primeiro lugar a lista de mais vendidos. Parêntese, como editor do Círculo do Livro, eu lia muito, não só os clássicos, os livros importantes, como eu lia os livros da lista de mais vendidos. Então, dos 20, 10 ficção, 10 não ficção, eu tinha permanentemente 8 livros lidos, dos 20 da lista de mais vendidos. Quer dizer, eu queria estar em sintonia com o que o público comprava, né? Com o que o público queria, né? E aí o Zé Carlos Oliveira, o Carlinhos, chegou ao primeiro lugar na lista de mais vendidos. Eu falei, vou trazer ele para o Círculo. E aí saiu uma crônica dele no Jornal do Brasil, que era o epitáfio dele. Dizia, olha, morreu Zé Carlos de Oliveira em 1984, ou seja, dali a 5 anos, né? Não lembro do que ele morreu, né? Na crônica dele mesmo.
Aí eu escrevi, não me conhecia ainda, talvez só de nome, eu escrevi uma cartinha para ele, não tinha e-mail, graças a Deus a gente podia escrever coisas longas, né? Escrevi uma carta para ele dando os pêsames, né, pela imensa perda para as letras nacionais tal. E aí ele achou aquilo genial, me convidou à casa dele. Então ocorre o seguinte, pouco tempo antes eu tinha feito o meu primeiro dos inúmeros estágios que eu fiz nos círculos do livro da Europa, na França, na Alemanha, na Espanha. E quando estava na Espanha, a gente foi entrevistar o Eduardo Galeano. Foi a Silvana e eu, ele estava exilado, eu liguei para ele, perto de Barcelona, ele veio ao nosso hotel, é tão generoso que trouxe o gravador, que eu nem pensei que ia entrevistá-lo. Tá? E aí ele trouxe o gravador, a gente entrevistou, e a princípio eu pensava... O Galeano levou o gravador? Levou o gravador da casa dele para o nosso hotel. E aí eu a princípio pensei que a gente ia fazer uma entrevista ali para a revista do Círculo do Livro. Mas ficou uma entrevista extensa, muito boa. E aí a Silvana era colaboradora do Caderno de Cultura da Folha de domingo, na época chamado Folhetim. Então, nós dois entrevistamos Galeano e oferecemos. E a Folha quis e a Folha publicou. Deu 6 páginas do Caderno Folhetim, né, a partir da página 2. Então eu pensei também a fazer a entrevista com o Carlinhos Oliveira para a Folha. Né? E então ele me convidou a ir lá, até foi um barato, porque eu cheguei no apartamento dele, lá em Ipanema, ele disse, pô, mas você pessoalmente não é tão irreverente e tão divertido como você é por escrito, né? Que eu tinha mandado meus pêsames para ele pela morte dele mesmo. Tá? Desculpe, né? Eu sou tímido, eu sou assim mesmo, né? Aí fizemos uma entrevista em que ele ficou denunciando as patrulhas ideológicas e tal, mas é uma maneira de chegar no escritor, né? Ele é um cara sensacional. E ele realmente morreu, não no ano em que ele disse lá, mas um ano depois, em 85. Né? E a Lígia, né? A Lígia, nossa madrinha literária, grande incentivadora. A Lígia, a gente ia almoçar junto, ela passava, eu era cabeludo, né? Passava a mão no meu cabelo e dizia, que shampoo você usa? Eu dizia, Playboy. Eu vou ter que usar Playboy, pai. Um dia a Lígia me disse assim, quando a companhia começou a fazer muito sucesso, né? Fernando, você me apresenta o Luiz? Eu fiquei naquela saia justa, né? Porque o editor dela na época era meu amigo também. Luiz também, né? Aliás, o editor dela na época foi o primeiro a me convidar a dirigir a editora dele quando eu resolvi sair do círculo. Quem né? era? Que editor dele? Carlos Augusto, Nova Fronteira. Tá. Né? Mas aí, no dia seguinte, a Lígia me liga. Fernando, não me apresenta para o Luiz, não. O Carlos Augusto é muito bom, é muito legal, eu gosto muito dele. Né? Quer dizer, ela estava atraída. Né? Mas, se você falou em destino, se falou em destino, hoje a Lígia está na companhia e sem a minha participação. Né? Depois que saí do círculo, né, eu entrei para o Estúdio Sabiá, fundado pela Silvana. Tem alguma coisa a ver com a editora Sabiá? Não, foi uma homenagem. Foi uma coincidência inconsciente. Não? A gente não se lembrou disso. Né? Eu fiquei dizendo um monte de nomes de passarinhos para ela, né? E aí ela se decidiu por Sabiá. Foi o Rubem Braga que soprou, Sabiá. É possível, é possível. o Paulo Vanzolini soprou para mim meu próximo livro, que vai sair pela Letrinhas, né? E foi o Paulo Vanzolini que soprou. Qual é o título? Não vou dizer. Não pode? Agora. Não posso. A gente vê depois o que ele soprou. Sai o ano que vem. Aí eu assumi o Estúdio Sabiá, enquanto ela estava trabalhando como diretora de redação aí na Design Interiores. E a gente começou a fazer... Mas eu tinha convites das editoras, para dirigir editoras ou o grupo editorial inteiro, com todos os selos, né? Mas eu não aceitava nada, né? E tinha tanto trabalho que um dia eu disse para a Silvana, você prefere ser diretora de redação aí ou você quer vir aqui assumir o estúdio que você fundou?
que você fundou, vem trabalhar comigo, porque eu estou entupido de trabalho. Ela preferia vir, né? E aí a gente fez trabalhos maravilhosos, né? Mas chegou um ponto que a gente estava com 78 livros em produção para 10 editoras diferentes. Né? Nós éramos a maior editora do Brasil, né? Em termos de quantidade de títulos em andamento. Aí a gente parou tudo, né? Porque você perde o controle da qualidade, inclusive você não sabe mais o que os seus colaboradores estão fazendo, você não consegue olhar tudo. E aí me surge a Enciclopédia Britânica, né? Me procura dizendo que eles tinham decidido que eu ia dirigir o conteúdo do site deles brasileiro, um site infanto-juvenil, que hoje está lotado na CAPES, né? E eu não tinha me candidatado a nada, eu nem sabia que eles estavam com esse projeto. Quer dizer, eles acompanharam o mercado, viam um diretor da Britânica na França, já me conhecia pessoalmente aqui em São Paulo, conhecia o meu trabalho, indicou para a sede da Britânica. E eu tive que escolher, né, eles pediam 1.600 artigos a traduzir e adaptar, né? Mais 400 criados no Brasil, né? Sobre temas brasileiros. Aí eu fiz uma lista de 600 temas brasileiros. Eles disseram, não, são só 400. Eu falei, não, eu faço questão dos 600. Eles, não temos verba, só temos, eu pago do meu bolso. Você é louco? Eu sou. Paguei do meu bolso e fiz 600 artigos brasileiros, né, sobre temas e personalidades e aspectos do Brasil para a Britânica. E criei sessões que não existem na Britânica de outros países do mundo. Trava-línguas, contos brasileiros. Silvano escreveu os contos, criei 5 sessões. Mas era para fazer um prazo recorde aquilo, né? Por quê? Porque o cliente era o governo. Em outros países, a Britânica vende, né, aqui no Brasil, para a iniciativa particular, né, privada. Aqui no Brasil, vendeu para o governo. Para conseguir entregar tudo até julho, eu fiquei trabalhando sem sábado e domingo, sem férias, todo dia até 2, 3 da manhã, levantando às 9 e indo direto para o computador e tal. Até um dia que eu tinha um prazo intermediário ali, eu dei um piripá que fui parar no hospital, num dia de fechamento. Aí meus filhos, Diego e Bruno, assumiram esse fechamento por mim, né? O Diego é dono de uma editora, hoje é Carochinha, e tem um estúdio editorial. E o Bruno trabalha nas edições Sesc, são editores proficientes, fecharam para mim. Eu voltei do hospital com um diagnóstico de AVC já resolvido, que no fim era falso diagnóstico, não tive AVC, mas saiu lá naquela foto do cérebro, né? Eles interpretaram como AVC. Né? Essa é uma maravilhosa fake news. É maravilhosa. E assim, eu cheguei no fim do dia no estúdio e acabei de fazer o fechamento com eles e continuei no dia seguinte. E aí, quando cheguei em julho, um diretor da Britânica me liga de Brasília. Fernando, estou aqui no Ministério da Educação, está tudo fechado, não veio ninguém me receber, estão em férias. Eu falei, eu me matei para isso, agora só vão poder retomar. E eu entreguei tudo para vocês, só vão poder ter. Aí foi lançado em janeiro, fevereiro, não sei. Mas é assim. E aí passei também. E ficou uma lição disso para você? Mudou o seu jeito de fazer as coisas? Não, por causa desse. Não, continuo fazendo. Esse mês, por exemplo, você viu como foi duro marcar essa entrevista? Tem compromisso todos os dias, ou é reunião em editor, ou é curso que a gente está dando, estou dando, passei a dar cursos e oficinas, né? Ou é livro que eu estou escrevendo e estou com prazo, né? Livros novos que eu tenho com prazo. Criei 3 coleções, no Círculo do Livro criei várias coleções de clássicos. Quando a Folha de São Paulo fez a primeira coleção de clássicos, primeira coleção de livros da Folha, foi aquela de clássicos da literatura. Eu fui o curador, né? Eu escolhi os 20 livros, escrevi as 20, fiz a lista final dos livros. A Folha me deu uma lista, eu reduzi para 20, a pedido deles, escrevi a orelha de todos e coordenei a edição.
daquela primeira coleção de É clássicos da doído Folha. isso. Você tem, sei lá, não sei quantos eram, 30 clássicos. Precisa ser 20. Você é o cara que vai tirar 10 clássicos dessa lista. Não é uma coisa sofrida? É sofrida, é sofrida. Então, um dia, a Lília Schwartz, lá na companhia, a gente reunido, né, ela perguntou: Fernando, o que você tem aí para a companhia e para a escola? Porque eles ainda não tinham adoção escolar, né? Eu falei... Aí eu criei a coleção Germinal, que é uma coleção de clássicos adaptados para jovens, com forte conteúdo histórico e social, que é uma coleção que vende muito bem lá na companhia. Aí criei 3 coleções de clássicos, essa, uma outra mais para crianças na DCL, que é uma coleção que toda ela tem o altamente recomendável lá da Fernandes, e as minhas traduções de Shakespeare, que saíram primeiro pela Objetiva, né, uma edição maravilhosa que a Isa Pessoa fez, né, uma grande editora, a Isa, né, e também premiadas, e que agora estão saindo de novo pela Editora do Brasil. Eu tirei da Objetiva e passei pela Editora do Brasil, porque a Editora do Brasil vai à escola. De repente eu descobri que eu estava escrevendo coisas que eram adotadas nas escolas. Quando eu comecei a escrever, não imaginei isso. Bom, são essas as 3 coleções de clássicos, né, que eu faço atualmente. As traduções de Shakespeare em linguagem de hoje, de agora. Então, quando saiu em 2003, toda a imprensa deu que eu estava inovando, porque eu tinha abolido o tu e o vós de Shakespeare, que todo mundo conjugava errado e me doía nos ouvidos quando eu ia ao teatro, e eu estava colocando Shakespeare na linguagem de agora, como na época dele ele era na linguagem de agora, né? De então. Sabe que a gente prometeu falar dos Beatles, então mas fica para outra. Vai ficar para outra quase, porque a sua história é muito grande. Pois é. Os Beatles ficam de fora quase. Não, olha aí, olha o quão grande. Os Beatles estão em tudo, né? We can work it out all the time. It's getting better. In spite of it all. Você tocava Beatles? Tocava. Ou toca ainda, né? Ninguém é ex-músico, né? Toca em casa, às vezes alguma coisa. Qual que te mais... Ou preencher a alma depende do dia, a música... Acho que depende do dia. E depende do ouvinte. Por exemplo, a minha amiga Sandra Spilotro, que você entrevistou aqui há pouco tempo, né? Ela disse que adora me ver tocando Blackbird, né? Que é uma música que eu adoro. Eu tinha planejado fazer uma entrevista com versos das letras do John e do Paul, mas isso vai ficar para outra vez. Mas um dos versos que eu tinha separado aqui é de Blackbird. Desculpa meu inglês, tá? É bem tosco, é tipo quase um Roberto Benigni falando inglês. É isso. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. Take these broken wings and learn to fly. Acho que isso sintetiza muito da vida da gente, né? Quantas vezes a gente não tem as asas quebradas, né? E tem que reaprender a voar. A Sandra, o filho dela, o Tiago Ferro, né? Tem uma história que o Tiago, que eu conheço o Tiago na barriga da mãe dele. E outro dia ele postou na internet o seguinte, que ele lembrava de um amigo que quando ele era criança tinha dito em casa dele que tinha ido ao meio da pirâmide do Egito e não tinha sentido nada. Eu escrevi para ele: Tiago, por acaso esse amigo era eu? Ele falou: sim, foi você. Isso me influenciou muito. A história é a seguinte: um dia em casa deles, e eu tinha acabado, a Silvana e eu tínhamos acabado de voltar do Egito. E eu entrei naquele centro da grande pirâmide. Estava lá sozinho. Outras pessoas que estavam ali estavam cansadas, não queriam mais andar naqueles corredores escuros e tal. Olhei aquela sala, né, com aquele túmulo vazio, aquela coisa na penumbra, me dei por satisfeito e fui embora. Aí a Sandra me pergunta, eu nem sabia que o Tiago estava ouvindo ali, né? A Sandra pergunta:
Mas você não sentiu a energia da Grande Pirâmide, que era uma moda assim, né? Até hoje. Né? Falei, não lembrei, né? Eu estava lá, não lembrei de sentir a energia da Grande Pirâmide, né? Não sei. Mas deve ter, né? E aí o Tiago disse que lembra sempre essa história desde a infância, porque foi ali que ele aprendeu, ele e o pai dele também, o Tô, que aí eu não preciso me sentir obrigado a sentir o que os outros dizem que eu devo sentir, né? Diante de uma situação. Inegavelmente há uma grande energia em estar no centro de uma grande pirâmide, né? Aquele feito da humanidade, né? Mas nem sempre a poesia vem pronta para todo mundo. Mas não é o tipo de energia, né? A minha energia é mais admirativa pelos grandes feitos de que somos capazes, né? Que esse grande feito está em, muitas vezes, tendo as asas quebradas, se tratar, recuperar os movimentos do voo. Isso a gente, o Brasil precisa fazer isso, nós vamos fazer isso. E o presente? O presente, não. O presente sempre vem agora. Quer que eu conte? Eu quero agora o presente. E que é o seguinte. Depois da terceira tentativa, né, a Silvana e eu subimos ao Monte Olimpo. Agora em maio, junho passado. E que não é um lugar especialmente turístico, é um lugar de escalada, né? Você tem que ter um preparo para chegar lá. E quando nós estávamos a caminho, né, nós estávamos no meio caminho procurando uma cascata lá na subida do Olimpo, né, no rio Enipés. O Enipés, ele é filho de Afrodite com Poseidon. Então a parte do ano que ele fica seco é porque ele está com Afrodite. Quando ele jorra é porque ele está com água, é porque ele está com Poseidon. E a gente subindo ali o Enipés, estávamos procurando um lugar chamado Banho de Zeus. E aí tinha um senhor aí, um senhorzinho no meio do caminho com uma carroça com ervas lá, E aí a gente perguntou para ele, onde fica o Banho de Zeus? Aí ele perguntou, você segue aqui pelo meio do mato, aqui e tal, né? Já no canyon do Enipés, no Monte Olimpo. Aí a gente estava indo, ele chamou, peraí. E aí ele tirou uma abraçada de uma erva que ele tinha na carroça e deu essa abraçada para Silvana, né? E legal, tal, aromática, gostosa e tal. Aí nós voltamos mais tarde para a nossa pousada na base do Olimpo e a dona da pousada, a Stavrula, meu Deus, onde você conseguiu isso? Né? Esse é o chá de Zeus. Meu filho traz isso lá do alto do Monte Olimpo, quando escala, quando vai lá. É um chá maravilhoso, já divindade e tal. Aí eu falei agora com a Silvana ontem, falei, quer saber de uma coisa? Vamos dar um chá de Zeus. Tá aqui. Que lindo, olha só. Fernando, o que você prefere? Estar no colorido aqui ou no preto e branco? Tanto faz. O que você achar que está melhor, onde eu estiver mais bonito. Intercala, põe do jeito que você acredita. Esse é o efeito centro da pirâmide. Tanto faz.